Boa noite, gente. Bem-vindo a mais um culto nosso aqui no Legacy Hub. Na verdade, vocês já ouviram isso no início do culto, né? Mas bem-vindo agora ao nosso momento da palavra. A gente teve um momento maravilhoso aqui no nosso período de louvor e eu tenho certeza que aonde você está, Deus já ministrou muito ao seu coração. A minha oração é para que você continue permitindo que Deus fale com você, que Deus ministre ao seu coração e que essa palavra possa ser depositada em boa terra, que é o seu coração. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a gente começar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos começar a ler aqui a partir do versículo 2, que fala assim, olha: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Até aí, né? Uau, que palavra legal de encorajamento. Mas aí vem o versículo 4 e fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Senhor, essa é a tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz e ela é capaz de transformar as nossas vidas de dentro para fora. A nossa oração essa noite é que o Senhor faça exatamente isso. Venha nos chacoalhar através da sua palavra. Venha acender em nós, dentro de nós, um fogo com essa palavra. E eu oro para que cada vida que está em casa possa receber em nome de Jesus. Amém. Então, gente, aqui em Apocalipse, a gente vê que o comecinho do livro, João vai abordar as 7 igrejas ali da época do Império Romano, né? E aí a gente vê que a igreja que começa aqui, né, o capítulo 2, a igreja de Éfeso. A gente acabou de ler aqui um trechinho que fala a respeito do que do que Jesus estava comunicando através de uma visão ali para João, a respeito da igreja de Éfeso. E, gente, eu não sei você, mas assim, todos nós, não, eu tenho certeza que você, na verdade, todos nós, na nossa caminhada cristã, quando a gente está crescendo, quando a gente está caminhando a nossa jornada em direção a mais amadurecimento, todos nós temos um desafio em comum. Esse desafio é lutar contra o esfriamento e contra não priorizar o zelo com as coisas de Deus. A gente tem que lutar para isso. A gente, assim como o pastor Ryan ministrou na semana passada, a gente precisa ser constantemente reabastecido pela palavra de Deus para que a chama dentro dos nossos corações se mantenha acesa, não é assim? E aí nós vemos aqui que algo semelhante a isso aconteceu aqui na igreja de Éfeso. Quantas vezes, também assim como o pastor Leozinho pregou algumas semanas atrás, essa minha introdução está parecendo um tipo assim, assista tal vídeo, assista tal outro. Mas se você perdeu, assista esses últimos vídeos que eu estou citando aqui, que fazem muito sentido aqui no que eu vou falar. O pastor Leozinho ministrou a respeito de priorizar o tempo com Jesus, e foi também uma palavra muito tremenda. E o que aconteceu aqui, na minha opinião, é que a igreja começou a priorizar coisas que Jesus nunca havia mandado fazer e substituíram o tempo com ele. Só que a gente tem que ter em mente que Jesus jamais iria mandar a gente fazer coisas que substituíssem esse tempo com ele, porque ele entende que esse tempo conosco é precioso e nós também precisamos entender que esse tempo com Jesus é o que mantém a chama dentro de nós acesa. Amém? Então, falando um pouquinho a respeito dessa igreja, a igreja de Éfeso, como eu falei, ficava lá na província romana. Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo ali no 1º século depois de Cristo. Era uma igreja reconhecida por ser uma igreja avivada, por ser uma igreja que a sua congregação já tinha experimentado libertação de práticas pagãs, curas, milagres. Era uma igreja que o Espírito Santo se movia ali entre eles. Era uma igreja que era incendiada.
Eu não sei se você lembra, mas no início da igreja de Éfeso, quando eles receberam ali o evangelho, eles abandonaram as suas práticas pagãs, queimando todos aqueles livros de magia, né, que na época era algo muito caro, mas eles não se importavam com mais nada a não ser Jesus, servi-lo, amá-lo. E a gente vê que eles tinham esse amor genuíno por Jesus, gente. Era uma igreja renomada, conhecida por esse amor, por essa intensidade, por esse zelo, por esse fogo. Só que aí algo acontece. Ao longo dos anos, com o passar dos anos, a igreja de Éfeso começou a perder esse zelo que antes tinha pela presença, pelo fogo de Deus. O que aconteceu? Eles cresceram em conhecimento, mas diminuíram em intensidade. Eles cresceram em conhecimento, ou até mesmo em sofisticação, mas diminuíram no fogo, na intensidade. E como o crescimento dessa igreja foi um crescimento explosivo inicial, ou seja, foi uma igreja que já começou assim, grande, eu imagino que tinha muita programação, né? Devia ter muitos eventos. E eu me lembro muito do início da Lagoinha Centro. Não sei se você fazia parte disso, mas foi uma igreja que também começou grande. Eu lembro que a gente tinha que ter culto, gente, todos os dias da semana, para que, de alguma forma, a gente conseguisse atender todos. Mas o que aconteceu aqui, nesse caso? Na minha opinião, a igreja ficou tão ocupada fazendo coisas, a igreja ficou tão ocupada com o seu ativismo, que acabou trocando as prioridades de lugar, acabou se esfriando, acabou perdendo aquele zelo inicial que tinha. E eu vejo que a nossa verdadeira alegria e felicidade, ela está totalmente ligada à nossa conexão com o nosso Salvador, não é? E como eles haviam perdido essa conexão, ou esse zelo por essa conexão com o Salvador, eu imagino que a alegria deles também tinha diminuído. Eles não eram tão animados mais como no início. Eles não estavam assim, com tanto fogo mais para servir como no início. E eu, lendo isso e pensando nisso, eu não consigo deixar de pensar em tantas vezes que nós ouvimos pessoas o tempo inteiro falando com a gente assim: nossa, eu estou tão desanimado, pastora. Nossa, pastora, ai, não sei o que aconteceu, mas assim, eu estou tão desanimado para ir para a igreja. Eu estou tão desanimado para servir no ministério. Opa, mas peraí, lá atrás queimava. Lá atrás tinha aquela fome, aquele zelo, aquela vontade de estar aqui em comunhão, de estar com os irmãos, de estar servindo de alguma forma, mas aí, de repente, ai, pastor, eu estou tão desanimada. E eu acho que os líderes de departamento estão aí falando aleluia, porque a gente olha, a gente ouve isso muito. E aí a gente pergunta, né? Poxa, mas por que você está desanimado? A pessoa geralmente culpa a igreja, ou o pastor, ou a liderança, ou o ministério não é mais a mesma coisa. Mas na maioria das vezes foram porque deixaram de priorizar o momento com o Senhor por coisas. Encheram suas agendas com coisas e aí aquela gasolina, aquele combustível que antes te fazia ficar tão fervoroso, ela não está mais te enchendo. Mas é porque você não está se enchendo mais. Ela está ali, ela está disponível, ela é a palavra. Mas tantas vezes você fica tão desanimado, cadê minha alegria? Por quê? Porque acabou se perdendo no seu cronograma de tanta atividade, de tantas coisas, e deixando aquilo que era para ser primeiro, lá no último lugar. Não vou nem ousar falar o segundo, porque geralmente é lá atrás, né? Mas aí aconteceu algo. Versículo 5, olha só. Lembre-se, é assim que começa o versículo 5. Lembre-se. E eu imagino Jesus ali, né? Olha, lembre-se de quando as coisas eram mais simples e você me amava de uma forma tão genuína. Você nem tinha tantas coisas, vocês nem tinham tanta sofisticação e vocês me amavam de uma forma tão genuína e real. Lembre-se.
Lembre-se lá do início, como as coisas eram. E aí, essa palavrinha aqui no grego é a palavra mineia. E ela significa algo muito legal, olha só. Mineia significa uma escultura, ou uma estátua, ou um monumento. E a gente sabe que só existe estátua, monumento, escultura de coisas que são importantes e relevantes, não é? Então, para que a gente possa ter ali como um memorial, para a gente olhar e se lembrar. E aí, essa palavrinha aqui é usada, olha, lembre-se. Eu acredito que o que Jesus estava querendo comunicar era, olha, faz um favor para mim, desenterra 30 anos de ativismo e olha para aqueles momentos e lembre-se daqueles momentos lá atrás que vocês tiveram comigo. Momentos que eram tão preciosos, momentos que eram tão importantes. Vai, começa a desenterrar, começa a se lembrar. Gente, eu sei que tem muita coisa que Deus deseja que a gente deixe para trás e se esqueça, como o pecado, a culpa. Mas existem coisas que Ele deseja que a gente se lembre. E, na verdade, que é vital para a sua caminhada cristã que você se lembre. Momentos de glória que muitas vezes foram enterrados pela sua agenda. Momentos de comunhão com Deus, que você teve experiências sobrenaturais que muitas vezes foram enterrados por coisas que não são nem sequer relevantes para a sua vida. O meu pedido para você hoje é que você se lembre. Lembre de tudo aquilo que Jesus falou a seu respeito. Lembre de tudo aquilo que Ele disse que você faria em nome dEle. Lembre-se daqueles momentos tão preciosos que você tinha com Ele. Lembre-se daqueles momentos que seu coração ardia só de pensar, ai, tá chegando o meu momento de falar com Ele. Você lembra desses momentos que seu coração chegava até a bater mais forte assim? Só de você ter aquele momento de tá chegando. Eu nem sei se é a mesma palavra em português. Precipitação é a mesma coisa? Acho que é, né? Não sei. Mas aquele momento que você tinha com Ele, que era o momento mais importante do seu dia. Hoje eu quero te desafiar a lembrar. Mas é tão comum a gente se esquecer, né? É muito comum a gente se esquecer. E às vezes a gente torna aquilo que antes trazia tanta coisa ao nosso coração e trazia tanta animação para a gente só de pensar em estar na presença dele, a gente torna esses momentos em momentos religiosos monótonos. Antes era diferente. Antes fazia o seu coração bater mais rápido. Antes fazia você desejar por esse lugar. Mas aí agora passou a ser algo que você tem que fazer. Passou a ser algo que, ai não, deixa eu aqui, né? Ler pelo menos 2 versículos por dia, tá bom. Fiz o meu papel. Deixou de ser algo prazeroso e passou a ser algo simplesmente religioso para você. E, gente, voltando aqui à igreja de Éfeso, a gente tem que entender que era uma igreja que as pessoas olhavam para ela como referência. Era uma referência dentro do contexto eclesiástico, era uma referência para as pessoas, era uma referência para outras igrejas, era uma igreja que era importantíssima aos olhares de fora. Mas presta atenção, Jesus, ele não se impressiona tão facilmente com coisas da mesma forma que a gente se impressiona. Para a gente, talvez se a gente olhasse de fora, a gente falaria, uau, que igreja top. Mas a gente vê aqui que Jesus a chamou de igreja caída. Então, o que para outros era algo demais, Jesus chama de caída. O que eu quero dizer, meu irmão, para você, é que a gente tem que tomar muito cuidado, nós como igreja e nós como indivíduos, para não cairmos nessa mesma categoria. A gente precisa constantemente, assim como o pastor Ryan falou na semana passada, nos encher, constantemente nos certificar
e checar o nosso coração, que o nosso coração está no lugar certo, que o nosso coração está em Jesus, e manter as nossas disciplinas espirituais. Caso contrário, corre muito risco da gente se enquadrar aqui, ó, fria. Uma igreja que havia deixado para trás algo que era muito importante. Uma igreja que havia se esquecido. E olha, todas as vezes que nós nos lembramos de algo, a importância de nos lembrar, é porque quando a gente faz esse exercício, a gente acaba percebendo o quão longe a gente está do lugar que a gente nunca deveria ter saído. Todas as vezes que a gente faz esse exercício, a gente para e a gente olha, uau, lembrei. Tô longe, hein? Tá longe. E esse exercício de se lembrar, eu não vejo como algo nostálgico, sabe? Porque a nostalgia é se lembrar de coisas que passaram que nunca mais vão voltar. Eu não vejo dessa forma. Se Jesus manda a gente lembrar, se arrepender, é porque Ele sabe que é possível voltar. Ele sabe que é possível voltar. E hoje, essa noite, o que eu quero comunicar com você, através dessa palavra tão simples e rápida, é que eu gostaria que você fizesse uma checagem do seu coração. Para analisar como que está o nível da sua paixão por Jesus. Qual é o nível da sua paixão? Será que hoje você vai precisar fazer um exercício de se lembrar e começar a desenterrar alguns monumentos aí na sua vida? Começar a se lembrar de direções que Deus te deu e que você entendeu que era de Deus. Você entendeu que você precisava saber fazer, mas aí, com o passar do tempo, você acabou se esquecendo. Hoje eu quero te desafiar a se lembrar, reaquecer o seu coração com essas memórias tão importantes para que você se arrependa e você volte. Eu estava lendo um livro ontem e o C.S. Lewis ele dá um exemplo de Agostinho. Ele fala que quando a gente está sofrendo ou em dor, é justamente esses momentos que a gente lembra de Deus. Né? E aí, primeiro ele fala assim, que geralmente é muito triste quando a pessoa só lembra quando ela está lá no fundo do poço. O fundo do poço é assim, ó, seu navio já afundou, o barco já afundou, você já tentou tudo que tinha que tentar, deu tudo errado, e seu último recurso foi Deus. Tem coisa mais triste que isso? E aí ele usa essa frase de Agostinho para ilustrar, e ele fala que Agostinho fala que é como se a gente quisesse estar no controle. É como se a gente quisesse sentar no controle das nossas vidas. É como se a gente quisesse estar ali, a nossa vida fosse ali o navio. E aí a gente quer estar no controle. A vida é um navio, eu estou no controle. Eu que estou direcionando para onde está indo. Mas aí a gente tem alguns botes salva-vidas aqui. Entendeu? Eu não vou deixar de sair sem o bote salva-vida. Mas o bote salva-vida é só para caso de emergência. São casos que, assim, a gente não quer que aconteça. Mas caso acontecer, está aqui. E muitas vezes nós vemos Deus dessa mesma forma. A gente está no controle da nossa vida. A gente está sentado ali na direção. Mas a gente tem o nosso bote salva-vida, a gente tem o nosso paraquedas. Caso alguma coisa dê errado, Deus está ali. Olha, a gente sabe que nosso Deus não é um Deus orgulhoso. E que independente das nossas motivações erradas, Ele vai se inclinar em amor para nos alcançar aonde estivermos. Mas pensa comigo, quão triste é se lembrar de Deus quando a gente já fez tudo no nosso ativismo, nosso cronograma, na nossa agenda, e depois de tentar tudo e se sentir vazio, incompleto, infeliz, aí sim se lembrar. A gente não precisa chegar ao fundo do poço para se lembrar. A gente pode se lembrar agora.
A gente pode começar a fazer esse exercício agora. A gente pode falar assim: Senhor Jesus, traga à minha memória tudo aquilo que me traz esperança. Tudo aquilo que vai me impulsionar em direção ao meu futuro, para viver um futuro para o Senhor, traga agora à minha memória. Meu irmão, essa é uma palavra para todos nós. Eu tenho certeza que você está aí na sua cabeça passando alguns momentos que você viveu com Deus e que foram tão especiais para você. Eu também. A minha oração para nós hoje é que nós possamos nos arrepender da nossa dureza de coração. Nos arrepender por tantas vezes ter colocado outras coisas no lugar do Senhor. Nos arrepender por sentar no controle da nossa vida e não confiar nele para ser o nosso condutor. E voltar. Volta. Volta. Vamos ler aqui o versículo 5 de novo? Olha. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volta. Volta. Eu creio que Jesus aí, aonde você está, já está falando no seu coração. E eu oro para que você faça essa volta aí bem rápido, para que você não perca mais tempo na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para cada pessoa que está em casa, que ouviu essa palavra hoje e que de alguma forma foi alcançado por essa palavra. Eu oro para que o Senhor, de uma maneira especial, venha nos trazer à memória, venha nos lembrar de coisas que a gente nunca deveria ter esquecido. E que ao nos lembrarmos, a gente possa refletir a respeito do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Que possamos nos arrepender e voltar. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Se você que está em casa e você quer receber oração, você quer conversar com algum pastor durante a semana, entre em contato com a gente, manda uma mensagem para a gente no Instagram, na DM, e a gente deixa o seu nome, o seu telefone, e a gente quer muito conectar com você durante essa semana. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus.